Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Ideias. Aqui você não tem informação, tem conhecimento e o conhecimento está nessa mesa. E hoje eu tenho uma convidada ilustre, Batê, veio lá do Rio Grande. Mas é uma amiga. Tenho muito respeito, consideração por um trabalho incrível, a qual eu pude acompanhar e fico muito feliz dela estar aqui. Mas antes de mostrá-la, quero falar sobre esse currículo maravilhoso. Psicodrama em 2007 pela Escola de Atores Macunaíma, psicopedagoga em pós-graduação em 2001 pela Unibem, Universidade Bezerra de Menezes, pedagogia com graduação, com habilitação em educação infantil e séries iniciais em 99, letras com habilitação em língua portuguesa e literatura em 93, e as habilidades, sem sombra de dúvida, um currículo de 2, 3 páginas. E especialista em educação inclusiva, eu estou com Yara Palma. Muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito feliz. Obrigada a você, é um prazer estar aqui, obrigada. Aceitou o convite. Miga, vamos começar, porque é um bate-papo muito sério. E a gente, nos últimos anos, tem falado muito de educação inclusiva. Primeiro, como que você começou a trabalhar com a inclusão? Olha, a inclusão há muito tempo já. Uhum. E assim, só que nós não tínhamos todo esse aparato que temos hoje, né? Tá. Porém, parecia que era mais tranquilo trabalhar com educação inclusiva. Por quê? Porque nós entrávamos na sala de aula, nós tínhamos uma diversidade de alunos. E não éramos informados, olha, esse aluno ele é atípico, esse aluno ele tem uma dificuldade motora. E nós entrávamos, digamos assim, de corpo e alma para dar a nossa aula e nós conseguíamos cumprir. Não me pergunte de que forma, mas a inclusão, para mim, primeiramente, ela vem do coração, do querer, do acolhimento. Uhum. Então, mesmo lá atrás, eu acolhia essas crianças. Então, a partir do momento que você acolhe, você tem os ganhos. Sim. Né? Sim. Com essas crianças, com esse aluno. Então, eu comecei a tomar gosto e tornar o meu olhar mais sensível para essas crianças. Você hoje tem um olhar extremamente clínico também, né? Também. Lá no Sul eu já trabalhei, né? Uhum. O meu chão escolar e clínico começou lá, né? Então eu sempre gostei dessa parte de entender a dificuldade do outro. Sim. Né? De buscar entender por que ele escrevia daquele jeito. Por que ele ficava olhando para cima, olhando para os lados, conversando o tempo todo. Então, isso me motivou, né, a querer entender. E aí, o que eu fiz também, nesse meio tempo, eu comecei a escrever. Né? Eu escrevia. Hoje, ficou o tempo todo conversando, olhando para o lado. Né? Hoje, não quis escrever. E eu vejo, assim, enquanto educadora, que é a minha base inicial, né, como professora, que nós devemos registrar tudo da nossa trajetória. Isso é super importante. Isso me ajudou muito, as anotações, né? Até para um comparativo entre um aluno e outro. Puxa, esse também não quer escrever, esse fica olhando para cima, esse tem um foco maior do que o outro. Exatamente. E aí você vai aprendendo, né? Com os desafios, os sofrimentos, né? Porque você sofre com isso. Sim. Né? Como Isso é uma boa pergunta. Qual foi o principal desafio que você teve nessa trajetória? O principal desafio eu vim encontrar aqui. Em São Paulo? Isso. Ai, meu Deus. Eu pensava que eu já tinha visto de tudo dentro da educação inclusiva. Crianças hiperativas, né? Os nossos atípicos, né? Dificuldades de fala, etc., comportamental. Mas quando eu cheguei aqui sim foi o meu laboratório, né? Dentro da Secretaria de Educação. Eu comecei como coordenadora
Lá eu já tinha visto alguns desafios, porém, para mim, tranquilos, né, até então. Mas, nesse meio tempo, eu recebi o convite para trabalhar como supervisora de ensino. Poxa. E assumir a pasta de educação inclusiva aqui de Osasco, de 9 escolas. Puxa, esse é um desafiozão. Então, isto. Paralelo a isso, nós tínhamos o antigo CEDIPO, que era o Centro de Intervenção Precoce. Ali, Ju, foi o meu grande laboratório. Quantos anos você ficou na supervisão, Yara? Fiquei 9 anos. Puxa, então viu de tudo. De tudo. E o antigo CEDIPO, ele era anexo ao CAPS, né? Então, eu trabalhei com crianças e adultos, né? Casos psicóticos, né? Com as mais diversas estereotipias que você possa imaginar. E aí, um belo dia, eu cheguei para a minha coordenadora e disse, eu não quero mais trabalhar com os adultos, eram os adultos graves, que se chamava na época, né? Eu prefiro trabalhar com as crianças, né? Que esse caminho, para mim, né, tem um significado maior, eu vou vê-los ingressar, né? Porque os adultos, muito difícil, né? É mais difícil... 20 anos, 30 anos. Mais difícil do que as crianças. Com certeza, porque eles já tinham toda aquela vivência, aqueles hábitos, né? E eram os adultos extremamente graves. Era uma equipe sensacional, uma equipe multidisciplinar. Então, ali que começou mesmo o meu grande desafio. E me motivou ainda mais. Aí eu disse, não, é isso mesmo que eu quero. Eu vou continuar nessa área, com essa linha, né, de pensamento, de trabalho. E está até hoje. Até hoje. Você falou da equipe multidisciplinar. Sim. E não tem como fugir hoje. Uma escola, para ela ter um resultado maior, quais os profissionais que a gente poderia colocar e que daria mais certo, além dos pedagogos serem, de repente, especialistas, né, em educação especial, alguma coisa assim? Ju, nós temos vários jeitos. Antes de responder a tua pergunta, o que é frustrante para o profissional que está concluindo pedagogia ou que vai fazer o estágio? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, nas conversas. Você tem que trabalhar com a realidade que você tem. Porém, nada impede, né? E deve você ter essa parceria com a sua família, com a família do seu aluno, aliás. Né? Porque sem esse aparato multidisciplinar... Também não adianta. Aliás, não é que não adianta, mas não é o suficiente. Sim, mas respondendo a tua pergunta, nós, inicialmente, né, teríamos que ter um terapeuta ocupacional, né, o psicopedagogo, né, fonoaudiólogo. Imprescindível, né? O psicólogo. Esse seria o carro-chefe inicial para nós termos dentro da nossa escola. E o pedagogo especialista dentro da educação especial ou fazer a pedagogia baseada na educação especial. Sim, sim. Minimamente. Minimamente. Eu sempre falo isso da terapia ocupacional. Inclusive, eu dou aulas aqui na Anhanguera, estamos na Anhanguera de Osasco. E eu falo para as pedagogas que vão se formar, se vocês puderem fazer terapia ocupacional depois, vocês vão ter um diferencial, ou fisioterapia, vocês vão ter algo que outros profissionais não têm. Porque não é uma questão mais de alfabetizar ou ensinar, mas é uma questão de sobrevivência desses alunos, né? Deles poderem ter uma vida um pouco mais flexível, de se alimentar melhor. A autonomia, a higienização. Dita, né? Exato. Sim. E a terapia ocupacional não tem como. Você tem vontade de fazer terapia? Olha, eu tenho um sobrinho e que ele está partindo para esse caminho. Ele é fisioterapeuta e ele me falou, Tia Yara, eu quero trabalhar dentro da educação inclusiva, porque eu acho assim super gratificante e a importância, né? Sim. Tenho vontade, não se descarta, né? Você faz psicologia hoje. Isto. E você acha que, de repente, também fazer psicologia, a pedagoga que faz... Pedagogo, né? Fazer psicologia também seria um... Sensacional. É um campo que eu gosto bastante, né? Porque o ser humano é isso, né? O seu pensamento, o seu jeito de agir, né? Até onde eu posso ir. Então, a psicologia, ela te dá esse caminho,
né? Não que tenhamos uma cartilha, mas ela te dá esse caminho. Eu gosto muito de estudar a mente do outro, o comportamento do outro, né? Você trabalha bastante com projetos. Amo. E isso é um diferencial da tua carreira inteira, praticamente. Como que os nossos alunos e os alunos que depois assistirem esse podcast, como iniciar projetos para a educação especial? Como funciona isso? Porque eu vejo, os teus trabalhos são incríveis. Obrigada. Você faz coisas que eu menos imagino. As crianças conseguem se desenvolver. E eu vejo que a arte é um ponto gatilho importantíssimo, né, para o desenvolvimento delas. Mas como que você traça? Porque cada um tem um laudo diferente, uma característica, uma personalidade. Como que você faz isso? A arte já está em mim, sempre esteve. E eu não abro mão de não trabalhar a arte, eu não consigo, Ju. Puxa vida. Para mim, a arte, seja através da expressão musical, da pintura, do teatro, ela deve aparecer em todos os segmentos dentro da escola, né? Sim. Mas, assim, o primeiro passo é você entender até onde a criança vai, o que ela gosta, a observação. Como primeiro. Eu te disse inicialmente, a acolhida Tá. e a observação. A partir disto, você vai organizar o teu planejamento, o teu projeto, né? Não há como você levar algo pronto. Até levamos, claro. Você tem que ter um guia da tua aula, do teu projeto, da tua atividade. Mas você precisa conhecer o teu grupo, né? Eu tenho lá um grupo... Por exemplo, eu tenho um grupo de cinco atípicos. Ok. 1 verbal, 2 não verbais, 1 TDAH. O outro, que é não verbal, ele tem o transtorno opositor e ele fica o tempo todo subindo, tentando olhar na janela. Ok. Então, como que eu vou montar um projeto engessado? Não posso. Tá. O Jardim Sensorial, que é um projeto, né, que eu trago aí, é a minha linha de pesquisa fechada, né? Sim. Ele traz o quê? Os 5 sentidos. Importantíssimo. Então, tá. Gosto do projeto, mas para trabalhar dentro dessa possibilidade dos 5 sentidos. O João, que ele tem uma boa oratória, ele gosta de falar bastante, então eu vou trabalhar com ele a questão dos personagens dentro do meu projeto, do meu jardim sensorial, ele vai ser o narrador, um exemplo. Né? Legal. O outro que gosta de observar, acompanhar tudo, ele vai ser o detetive do nosso jardim sensorial, ele vai observar. Então, você tem que entender, né? Qual a linguagem que ele vai te mostrar. O psicodrama está dentro de tudo isso. Sim, com certeza. Com certeza. Mas, mesmo assim, porque um dos desafios que eu vejo, muitas das alunas que já estão fazendo estágio, inclusive, é primeiro esse acolher, que ninguém ensina a gente a acolher esses alunos, né? Não. Infelizmente, a gente tem que ensinar as outras matérias, e acolhimento também é uma questão de empatia, é difícil, exatamente, né? A aluna precisa ir lá. Mas, mesmo assim, como tratar uma turma de 25, por exemplo, onde você tem esses 5, como administrar a sala de aula? Eu acho que o maior desafio das nossas professoras hoje é o comportamental. Né? As ATs estão aí, os ATs nos ajudam muito, parabéns ao trabalho de vocês, sem vocês a gente realmente não consegue fazer um trabalho que precisa ser feito, mas a professora precisa ter um domínio. Como que você faz isso? Porque eu já vi você lidando com alunos bem maiores que você, e do aluno ser um nível 2, 3 e precisar de um... E você, olha, senta aqui, faz aqui, o aluno te obedece com... Parece que você consegue entrar... Eu não sei, é espetacular o teu trabalho. Como fazer isso? Porque tudo bem, o tempo de experiência faz tudo isso, mas que mais que a gente pode ajudar os nossos pedagogos a construir essa força que você tem? Estabelecer o vínculo, né? Estabelecer o vínculo.
Então, esse exemplo até que você deu, um trabalho de formiguinha, né? Um dia te ouve, outro dia não ouve. Então, você tem que colocar as regras e pontuar o passo a passo. Tá. Pouco, né? Cada dia um pouquinho. O professor hoje, ele enfrenta um grande desafio, porque essas crianças lá estão, elas têm direito às atividades e cumprir o currículo normalmente. O que eu costumo orientar e o que eu acho correto e o que deveria ser. Jamais esses alunos deveriam permanecer 4 horas numa sala de aula. Tá. Né? Esse é o primeiro, nem se questiona. Né? Você teria que ter um tempo mínimo. Ok. Né? Ou até 2h30, 3 horas, estourando assim. Né? Mas, de que forma? Trabalhar de 2 jeitos. O professor deve ter um momento específico com todos. Ok. Seja uma roda de conversa, seja uma ciranda, um teatro. Não pode ficar sozinho na sala. Nós temos que ter, além dos ATs, Tá. né, 1 ou 2 pessoas, dependendo do nível, né, dos alunos que você tem ali. E, em alguns momentos, ainda disponibilizar a sala especializada, a sala de recursos multifuncionais, para que esses alunos, né, possam desenvolver alguma habilidade que lá na sala, opa, eles se destacam, vamos ampliar, vamos dar mais caminhos nessa sala de recursos, Tá. né? Através de um jogo, sentado no tatame, né? Até um teatrinho, uma música, se ele gosta de música. Puxa. Então, essa equipe, ela precisa estar bem alinhada, inclusive. Conectados, juntos, né? E a sala de recurso, imprescindível. Com certeza, né? A partir do momento que a escola acolhe hoje, é um direito, e que ela acolhe esses alunos, ela obrigatoriamente precisa ter um espaço, né, de acolhimento para esses momentos, para essas habilidades. E eles são muito hábeis, né? Assim, eu pude ter algumas experiências no decorrer da vida e a gente subestima muito. Ele não está prestando atenção, ele não está entendendo, mas ele está. Ele está entendendo algumas coisas pontuais, mas estão, e a gente fica abismada. Eu falo, mas ele não estava olhando para cima? Não, muitas vezes ele vem Sim. te abraçar, ele colabora com as atividades. Mas você, com certeza, como referência que eu tenho, eu vejo Obrigada. o quanto você consegue sentir, né? É como se você entrasse no aluno e falasse, tô vendo, é isso que você gosta. E eu trabalho de formiga com muita paciência. Você se tornou escritora quando? Eu vi que você falou que fez os seus registros. E fazendo registros, a gente já vira um escritor, praticamente. Mas quando que você decidiu escrever um livro? Ju, eu trago isto da minha avó materna. Legal. Ela era uma escritora autodidata, uma mulher inteligentíssima. E eu sempre gostei nós tínhamos muito no colégio aqueles dias de declamação de poesias, né? Uma vez por semana, então tu tinha que levar uma poesia, etc. E ela sempre, nas férias, quando eu ia para casa dela, eu dizia, vovó, eu quero me tornar uma escritora como a senhora. Aí ela dizia, você gosta de poesia, gosta de declamar e tal. E aí, Ju, ainda voltando lá no Sul, eu fiz uma produção independente, né? O primeiro livro foi A Arte de Ensinar com Rimas, que foi dedicado a Renata, minha filha, inclusive a ilustração da capa é dela. Eu quero trazer esses exemplares para você, né? Que foram os primeiros. A Renata foi ilustradora da capa. É um livrinho que trabalha tudo em cima das rimas. As rimas do alfabeto, dos numerais, das frutas, né? Historinhas curtinhas do cotidiano da criança, né? Que ela vem, faz aqueles relatos dos seus primeiros 4, 5 anos de vida, né? Então, esse foi o primeiro, né? Depois, eu escrevi contos.
coleção Pirlim Pim Pim, que eu sou uma super fã de Monteiro Lobato, inclusive dia 18 vamos comemorar aí, né, o dia do livro. Então, também são livrinhos de humor. Que legal. Livrinhos de humor, chamado Pirlim Pim Pim. E paradidáticos, Confusões de Emília, 4 volumes. Gente, eu quero todos. Quero todos. Bem legais. Bem legais. Legal. E aí, nesse meio tempo também, lá eu fazia parte da Associação Lagiana, né, dos escritores, onde também nós tínhamos coautorias, né, falando da região, do clima, etc. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui convidada para expor esse material na Bienal e fazer algumas apresentações de peças curtas de Érico Veríssimo, né, de teatro. Ju, eu fui chamada para fazer 2 apresentações, eu fiz 17. Para mim foi uma experiência ímpar, foi magnífico, foi muito legal. Tá vendo como mostra quem você realmente é? É assim, por isso que a minha admiração desde o começo, porque nós não temos profissionais dessa forma. E como foi isso? 17, no mesmo dia? Em 2 dias. Ai, tá. Em 2 dias. E aí, aqui em Osasco, eu participei, eu sou uma das coautoras do currículo aqui do município de Osasco. Eu tive a felicidade de ser convidada também nessa época da supervisão, né? De escrever também partes aí Eu trabalhei um pouco a questão da matemática lúdica. Perfeito. Nesse currículo, né? E a questão da língua portuguesa. Eu vi aqui no teu currículo uma coisa importante, e aí é uma pergunta, na verdade. Você tem uma forma... Nossa, é muita coisa. Gente, é muita coisa, tá? Execução de projetos, adaptação de espaços de sala-ambiente, orientação, acompanhamento de unidades escolares, orientação a famílias, planejamento, adaptação curricular. Mas você tem, se eu não estou enganada... achei. Cursos e aperfeiçoamentos, metodologia Piaget, Vallon, Montauban, né, assim que fala, Montessori e Vygotsky. De que forma Montessori ajuda? Também. Sou uma super fã, porque Montessori também, além de ter trabalhado numa escola montessoriana, aprendi muito, né, enquanto educadora, como trabalhar a autonomia, né? É o mão na massa. Então, isso também, Montessori, eu uso no meu dia a dia. Acho, assim, impecável, porque ela trabalha mesmo o sentir, né? Eu trabalhei, e Jung diz assim, né? Você trabalha esse sentimento do ambiente, as tuas percepções, e Montessori vai... no foco, na autonomia, essa garrafa, o movimento, o pegar, né? Puxa. O guardar a garrafa, o momento de trabalhar com esse outro jogo. Então, isso eu acho muito legal. Esses critérios e essa autonomia, né? Você também é psicanalista? Sim, eu fiz no CEP, psicanálise. Gente, é muita coisa. E como que você trabalha e utiliza a psicanálise também? Dá para utilizar? Principalmente o Jungiana, né? Com certeza, né? Você usa diariamente, todos os momentos, né? Como eu te falei, esse observar, o entender como que essas informações, porque as nossas crianças, os nossos alunos, os adultos, né? Falando da inclusão, os atípicos, né? Propriamente dito, eles têm muitas informações do ambiente externo, né? Então, a psicanálise, Jung, ele vem, né, com essas... Como você vai lidar com tantas informações, o sentir. Novamente, eu volto. E o jardim sensorial, esse contexto dos 5 sentidos vai trazer isso, o simbolismo. Essa representação, né? Que eles, muitas vezes, têm hiperfoco. Sim. Nessas sensações. Sim. O Despertar do Sentir, que é esse grande livro, você vai lançar quando? Como?
Quando que a gente vai ter acesso? Quando que a gente vai poder comprar? Em junho. Em junho. Em junho, né? E quero ter a felicidade de apresentar, né, a esta universidade, a qual também tenho grande carinho, né? Sim. E é isso. Então, em junho, ele já está, assim, pronto, né? Já tá saindo do forninho. Sim, sim. E a ideia é fazer em junho. Por que um jardim? Por que jardim sensorial? Por conta de tudo isso que você falou. Por essa situação do sentir que Jung fala. De que forma que eles vão poder utilizar esse livro? É um livro didático? É um livro texto? Como que vai funcionar? É um livro de experiência. Ui. As 5 estações. Eu denominei 5 estações, né? A estação do olfato, a estação gustativa. E dentro de cada estação tem as vivências, né? As experiências, o que deu certo, o que deu errado. Tá. Claro, né? Importante. E você me perguntava esse jardim. Vamos imaginar, quando você está num jardim, quantas emoções, quantas sensações esse jardim, ele te transmite. Muitas. E aí eu entro em Jung de novo. Claro, eu não preciso ter um jardim na minha escola, às vezes eu não tenho, mas de que forma eu vou levá-lo a esse jardim? Ele, por exemplo, trabalhar com areia, ele vai cobrir as flores, né? Ele vai sentir o cheiro, né? Das hortaliças, dos nossos chazinhos. Eu vou fazer o chá, ele vai provar o chá, né? Ele vai trabalhar a pintura, tudo isso eu trabalhei no livro, né? No livro. E já fez na prática. Aliás, na prática e transferi tudo para o livro, né? Ficou espetacular, eu sou suspeita, mas você vai gostar. Tem até onde o toque vira aprendizado e o afeto vira caminho. Essa questão do afeto com esses alunos é extremamente importante. Sim. Mas é também muito desafiador para os professores. Se a gente fosse fazer um checklist, o que um pedagogo hoje ele precisa? Além de ser afetuoso, além de fazer uma formação, né, ser pedagogo e fazer uma especialização, o que mais essa galera que está se formando vai precisar para ter os mesmos resultados que você tem? E a gente sempre pensa, como professoras, a gente quer que os nossos alunos sejam melhores que nós, né? Eu falo para os meus alunos, eu já sou muito boa no que eu faço. Naquilo que eu faço, eu sou ótima. Mas você tem que ser melhor ainda do que eu, naquilo que você faz. O que mais que ele precisa para ele ser top, tanto quanto você é? Obrigada. Ele precisa de paciência, né? Primeiramente. Dentro da sua profissão, porque a gente sabe tudo que o professor precisa cumprir no seu período de trabalho, né, da sua responsabilidade, que ele tem lá, independente da metodologia que cada lugar segue, né? Ele precisa de pessoas de suporte para esses momentos que eu citei, né, aqui na nossa conversa. Ele precisa de capacitação e ele precisa de orientação semanal. Dos aquelas conversas, isso, da coordenação, do professor de apoio, dos seus auxiliares. Essa troca, essas conversas devem ser diárias, né? Olha, Yara, aqui ele hoje não escreveu nada, ele se recusou. Certo, vamos ver o que desencadeou aqui, mas nós vamos fazer uma tentativa. Vamos lá na sala, trabalhar um pouquinho, esperar ele ficar mais calmo, vamos ver. Aí, às vezes, você volta com um resultado positivo ou outro mais ou menos, né? Tá. Olha, ele fez, mas assim, com outro amiguinho que foi junto, não deu muito certo. Amanhã nós vamos fazer diferente, vamos tirá-lo individualmente. Tudo isso é uma série de coisas, né? E, então, assim, mas eu acho que o principal mesmo é esse apoio, esse suporte no dia a dia do professor. As pessoas que estarão com ele, auxiliando, dando os feedbacks, né? E a família? Esse nem se discute,
né? E assim, eu sempre falo, eu nunca... É outra dica importante que eu gosto de dar, né? Quando chega uma criança e, Yara, recebemos um aluno, eu falo assim, não me conta nada sobre ele. Não, mas a mãe já trouxe aqui. Não quero ver ainda. Eu quero conhecê-lo. Eu quero que ele me veja, que ele me conheça. Eu não quero ver nada sobre ele. Sabe por quê? Para não gerar... Se eu leio lá, não, a criança autista com comprometimento, eu não gosto. Eu prefiro não ver nada. Eu gosto de ver dias depois, dali uma semana, dali 10 dias. Porque senão você faz um pré de alguma coisa. Sim, eu já, inconscientemente, eu já posso. Então isso aqui não vou poder trabalhar. Teatro que eu amo com ele já não vai dar. Não. Porque cada ser é único. Com certeza. Então eu não gosto de ver nada. Eu ouço, né? Tá. Da minha chefia, né, dos meus pares, mas eu gosto de conhecê-lo primeiro, de entender, né? Porque nem sempre vai bater. Às vezes ele tem lá uma série de coisas que ele não faz, que ele não pode, e aí na prática é completamente o oposto. Ele faz. Ele faz. Ele faz, ele gosta, ele quer mais. Exatamente. Né? Ele quer ir para a sala de recursos fazer mais. Sim. Desenvolver. Sim. Às vezes ele quer ficar com o colega. Sim. Né? Às vezes ele cria vínculo com alguém da sala. Exatamente. E a pesquisa. O professor tem que ser um pesquisador, né? Um pesquisador. A psicopedagogia, ela te dá um olhar clínico. Sim. Sim. Você faz atendimentos hoje... Neste momento não estou fazendo, mas eu adoro. Adoro fazer os atendimentos, que eu acho assim um momento muito importante, né? Tá. De você dar esse suporte, de orientar essa família, né? De ir até a escola, porque você pode fazer as duas coisas, né? O clínico e o institucional. Eu gosto dos dois jeitos, mas a clínica também me chama atenção. Eu gosto bastante, acho muito interessante esse trabalho clínico, né? De trabalhar o individual, né? Gente, olha, cada vez que eu sento, além das brincadeiras que eu sempre faço, quem me conhece sabe, com a Yara, né, com o sotaque forte do Rio Grande, é uma admiração muito grande, porque eu tive poucas experiências com alunos atípicos, mas estar perto dela é uma escola todos os dias, né? Não é à toa que eu a chamei aqui. E eu fico muito feliz, muito obrigado por você estar aqui. Sempre a gente vê o quanto nos seus olhos é realmente um trabalho de amor. E eu posso talvez eu esteja muito enganada, mas não é para todos, Yara. Porque é um trabalho muito desafiador e difícil, né? Nós temos aqui mães atípicas, eu conheço algumas alunas minhas aqui, e tem umas que estão fazendo um trabalho já em casa, de ajudar as suas crianças, e a gente viu o quanto você falou da família, quando a família põe a mão na massa, é um diferencial tão grande. Sim. Eu tenho 2, 3 alunas aqui que senta, faz a lição, conversa com a professora, quer saber o que está acontecendo, mas e quando a família não aceita? Como que é? Porque isso também nós temos isso. Como que você lida quando a família não dá tanto suporte ou ela não entende? Porque muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. Como que é? Essa é uma das barreiras que nós enfrentamos. Todos os dias. Com certeza, né? Os depoimentos, né, dessas famílias, a gente fica assim triste, né? Mas qual é o aconselhamento? O conselho, se fosse bom, a gente, né, não dava bem dia, mas você faz a tua parte, porque não tem muito, você não vai intervir em valores que aquela família já estabeleceu, em jeitos que aquela família tem, né? Você, com um jeitinho, é aquilo que você falou, também precisa gostar, né? Para você também receber os nãos desses pais. Né? E entender perfeitamente, né, o posicionamento deles também, porque também não é tão fácil assim. Não é. Mas você vai
dar caminhos, vai conversar, vai orientar, vai dar as dicas, vai mostrar o quanto seu filho ou a sua filha pode avançar, né? Se a família colaborar por esse caminho, por aquele caminho, né? Acho que é por aí, né? Chamar para a escola para conversar, chamar na clínica, né? Independente onde você esteja, né? Então, fazer um trabalho em grupo mesmo, sim, né? Sim. E até se fosse assim, que nós fazíamos esse trabalho que eu te falei, né? Nessa época do centro de intervenção, né? Que tínhamos aqui, foi extinto. Mas nós tínhamos, uma vez por semana, orientações, grupos de pais. E eles participavam? Participavam. Então, é algo muito legal também que hoje a nossa escola pode pensar. Essa conversa, né? Esse bate-papo. Muito bom, muito bom. Yara, eu agradeço muito a tua presença aqui. Em junho, né, então, o Despertar do Sentir um Jardim Sensorial na Escola vai estar disponível. E eu vou ficar muito feliz de poder, né, logo que esse livro estiver aqui, a gente sentar nessa mesa e falar um pouco sobre este livro e os outros livros que você fez e de que forma a gente pode ajudar os nossos pais com literacia familiar, com a literacia escolar, que é super, mega importante. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. É um prazer ter você aqui sempre, tá? Juliana, eu quem agradeço a oportunidade, né? Sempre muito bom estar contigo aqui, né? Falar sobre um tema tão importante, né? Tão discutido hoje, tão desafiador, que tão bem você apontou aí várias vezes, né, na nossa conversa. E com certeza eu quero trazer esse livro, vai ser um prazer, né, apresentar aqui, conversarmos sobre ele. Muito obrigada mesmo. Eu desejo assim muito sucesso, né, na tua carreira. Obrigada. É uma profissional também que eu super admiro. Tá? Agradecer você pela oportunidade de estarmos aqui, sempre muito bom, né? E toda a equipe aqui da universidade. E no que você precisar, conte comigo. Muito obrigada. Tá bom, querida? Sempre, mesmo, obrigada mesmo. E estamos aqui nos estúdios da Anhanguera de Osasco. Quero agradecer ao nosso coordenador Bruno, ao nosso diretor Marcelo, ao nosso coordenador acadêmico, o professor Marcos Caleb, e sempre à reitoria, o senhor Alexei Carvalho, que sempre contribuem e nos ajudam com essa questão cultural e os nossos podcasts. Um forte abraço e te vejo no próximo. Tchau, tchau.